Atenção, porque a Selic deve subir, ao contrário dos juros americanos que devem cair. Quem que tá certo nessa história, hein? Como é que fica o seu dinheiro? Pedalada 2.0, Banco Central aponta um rombo de 40 bilhões a mais que o informado pelo Ministério da Fazenda. Investidores estrangeiros estão fugindo da Bolsa Brasileira. Embraer cai, Azul sobe e a Tupperware, essa aí já era. Governo lança cartão de débito e crédito do mês. Você fica sabendo de tudo isso só aqui no seu Jornal do Investidor. Boa noite, porque essa semana tá quente, meu amigo. Amanhã tem bobeira. Amanhã tem a super quarta, quando os astros vão se alinhar e acontecerão reuniões, tanto aqui no Brasil quanto lá nos States, para definir o que vai ser feito com os juros. O que vai ficar desalinhado são os próprios juros que devem cair lá e subir aqui. Aliás, considerando que nessa semana o Reino Unido, a China e o Japão também devem ter reuniões para definição dos juros, parece que essa vai ser a super quarta. A expectativa dos investidores é que o Federal Reserve, que é o Fed para os mais íntimos, finalmente comece a baixar os juros americanos, cortando meio ponto percentual, que é significativo pra caramba, meu amigo. E se os cortes realmente começarem agora, e tudo indica que isso que vai acontecer amanhã, você aí que está assistindo nessa quarta-feira, você está sabendo e eu não, e eu te invejo por isso, os investidores ao redor do mundo devem começar a migrar os investimentos para outros países, inclusive aqui o nosso Brasil. Ou seja, os nossos títulos públicos, por exemplo, podem sair ganhando, e nessa entram mais dólares na nossa economia, e a moeda americana deve se desvalorizar, se a gente fizer o nosso dever de casa por aqui também, né, que é mais difícil, beneficiando assim toda a população, porque afinal o dólar mais barato não é só para o rico ir para Disney não, meu amigo, significa alimentação mais barata, o que é bom principalmente é para os pobres. Mas claro que além desse cachorro aqui, os investidores estrangeiros sempre vão considerar o risco de investir aqui no Brasil, até o cachorro sabe disso. O governo precisa mostrar que é capaz de controlar os gastos, mas juro alto aqui é excelente para você que investe na renda fixa, porém é desincentivo para a nossa bolsa, porque afinal, quanto mais você pagar aí para alguém ficar sem fazer nada, sem correr risco nenhum, menos malucos o suficiente para ir para a renda variável ou empreender aqui no Brasil você vai poder achar. Sem contar os efeitos colaterais que a gente sempre fala aqui desse remédio amargo que é a taxa Selic. Leva algum tempo, né? Mas juros mais altos lá na ponta, sabe? No consumidor final, atrasam os investimentos do setor privado, fica mais caro o crédito e aumenta os riscos para quem compra parcelado, o que significa que o carnezinho fica menos gostoso. Em persistindo o tratamento com juros altos, o doente fica mais doente. Desemprego e recessão são os maiores medos. Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra vai definir os juros por lá e em seguida o Banco Popular da China divulga sua taxa. E para fechar, na madrugada de quinta para sexta, o Banco Central do Japão é quem vai anunciar a sua decisão monetária. Me conta uma coisa, você acha que os americanos vão chamar amanhã de Super Wednesday? Ou será... piada ruim. Ou será que eles não estão nem aí porque a gente vai fazer aqui com a nossa taxa Selic? Eu fui até procurar lá, dar uma googada lá, para ver o que é Super Wednesday no Google, mas os resultados estão mais relacionados com a Wandinha da família Adams. Entendedores entenderão, porque eu não. Será que o nosso governo está fazendo uma Dilma 2.0? Pedaladas remake? Pelo menos esse é o enredo aí do filme que está denunciando o Partido Novo. O Banco Central apontou um rombo de 40 bilhões de reais nas contas públicas. E olha que a nossa situação fiscal já estava em déficit, né? Esse rombo apareceu por causa do seguinte: o governo tem receitas e despesas, certo? O ideal, naturalmente, é que as receitas, né, fossem melhores, você já entendeu. O governo não. Isso é que os inscritos aqui do nosso canal fazem mês a mês na sua casa e os empresários de sucesso também fazem nas suas empresas. Só que o nosso governo pensa que ele não tem que respeitar esse equilíbrio aí entre o que ganha e o que gasta. Como todo mundo espera que ele faça isso, ele começa a criar uns jeitinhos ali, sabe? E o que ele anda fazendo é pegar aquilo que não é receita e fazer de conta que é. Ele vem inflando as receitas para dar aquela maquiada no resultado fiscal, pelo menos é essa a desconfiança da galera. Acontece que o Banco Central também faz um levantamento das receitas e despesas do governo, que é ótimo,
porque aí fica duas pessoas ali controlando. As principais divergências aí da história incluem uma receita de 26 bilhões de reais, referentes a valores que os trabalhadores deixaram no PIS e no PASEP, ou seja, o governo pegou o seu dinheiro e incorporou contabilmente no Tesouro Nacional. Além disso, tem outros 8,6 bilhões esquecidos no sistema financeiro que o governo simplesmente decidiu que ele queria pegar para ele e incorporou também como receita. Jurando de pé junto que não é um confisco não, imagina. Isso é pior do que se você usar o seu cheque especial aí, tipo você pegar dinheiro emprestado com o seu tio Paulo para reforçar o seu orçamento. Se bem que a situação hoje mudou, né, atualmente, porque o Lula vetou a apropriação desse dinheiro esquecido por parte do governo. Diz o Planalto que essa medida contraria o interesse público e só um gênio poderia chegar a essa conclusão, não é mesmo? Para tentar tapar o rombo, tem também uns 8 bilhões de ajuste metodológico referente às compensações aos estados em função da redução do ICMS. Quer dizer que você não entendeu que despesa é essa? Tranquilo, capaz que a intenção aqui é justamente essa. Coitado do governo, né? Os trilhões de reais que a gente paga anualmente em impostos não estão sendo suficientes para cobrir a mordomia da politicaiada. Cortinas eletrônicas, esse tipo de coisa. Precisamente já foram surrupiados do brasileiro até o dia de hoje 2,5 trilhões de reais das famílias brasileiras só em 2024 e calma que o ano ainda não acabou. Confrontando o balanço do governo com aquele que é feito pelo Banco Central, a diferença é de quase 40 bilhões de reais. E se a gente corrigir pela inflação, dá 41,1 bilhão. Me conta aí o que você pensa sobre o governo achar que ele pode gastar sem limites e ainda fazer jogadas para disfarçar o rombo. Um dos pontos altos do boletim Focus do Banco Central são as previsões para a inflação, para a Selic e para o dólar. O Banco Central ouve os especialistas ali para saber o sentimento da geral, se vai subir, se vai baixar, certo? Só que essas previsões acontece o seguinte, numa semana eles preveem uma coisa e na semana seguinte a previsão é que a previsão anterior estava baixa, aí eles preveem que vai subir mais do que tinha previsto antes. É justamente isso que está acontecendo com a Selic e a inflação. A expectativa para o IPCA aumentou de 4,3 para 4,35 de uma semana para outra. Uma previsão de alta não é só de uma semana para outra, é a 6ª semana seguida consecutiva de aumentos na previsão. Já a expectativa para a Selic em 2024 continuou em 11,25% após ter subido na semana passada. Entre os motivos dessas expectativas de aumento tem o PIB que veio acima do esperado no segundo trimestre e também os serviços e o varejos que estão aquecidos. São coisas boas, mas que podem provocar o aumento da inflação. E inflação, você sabe, é igual político, né? Na maior bobeira, aliás, na menor bobeira sua, ele já some com a sua carteira. Os investidores gringos retiraram 336 milhões de reais da nossa bolsa em um único dia. Isso aconteceu no dia 12 e foi divulgado ontem. E com isso, o saldo negativo do ano ficou em 29 bilhões de reais. Você sabe o que significa, né? Os estrangeiros estão se mandando fora dessa bagaça. Tem uma coisa aqui que está desanimando a turma de investir no Brasil e me conta aí se você faz ideia do que pode estar espantando esse povo daqui. Ontem as ações da Embraer deram um mergulho de mais de 4% e hoje vinha caindo mais um pouco ainda. E a treta eu te explico, é a seguinte, ó. Em 2018, a Embraer e a Boeing anunciaram que iriam criar em conjunto uma nova empresa, mas aí veio a pandemia, né? E os planos mudaram. E a Boeing desistiu do negócio e o problema foi para uma câmara de arbitragem lá dos Estados Unidos para eles decidirem como é que a pendenga seria resolvida. Ficou definido que a Boeing deveria pagar 150 milhões de dólares para a Embraer. Aí vocês perguntam, como que a ação caiu depois disso, né? O problema é que esse valor é abaixo, na verdade bem abaixo, dos quase 300 milhões que os analistas esperavam. Já a Boeing informou que está satisfeita com o desfecho. Apesar da queda de ontem, a Embraer acumula uma valorização de 174% em 12 meses, de acordo com o Investidor 10. Se você tivesse investido aí R$1.000 seus na empresa um ano atrás, 12 meses atrás, hoje você teria 2.739, lindo demais, né? Já a Azul não quer guerra com ninguém.
As ações da empresa subiram quase 15% ontem e hoje também vinha forte, com 46% de valorização em apenas 5 dias, senhoras e senhores. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Será agora que a Azul vai voar? Não. Mas zerou? Não, agora só de trocadilho tá bom por hoje. Não se esqueça, porém, meu amigo, do passado, R$1.000 na empresa há 5 anos atrás, hoje seriam pulverizados em apenas R$111.000. Essa alta recente aí não fez nem cócegas, não é mesmo? O motivo foi que a empresa, essa alta aí, né, que não fez nem cócega, confirmou que está negociando com arrendadores de aeronaves para otimizar a sua estrutura de equity. Entendeu nada? Eu te explico. Está em pauta uma substituição da dívida de US$580 milhões por participação societária na empresa. Chamaram a galera pro jogo, né, pro risco. Vale lembrar que as negociações ainda estão em andamento e não há um documento ali firmando os termos e as condições de uma eventual reestruturação. Você investe em coisa que voa? Comenta aqui. O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que eu não fazia a menor ideia que existia essa caceta, lançou ontem o cartão de crédito e débito para mês, que a princípio será emitido exclusivamente em parceria com o Banco do Brasil. Em breve, os outros bancos vão poder aderir a essa brilhante iniciativa. As vantagens do cartão... Confia, cara, você tá muito descrente. Pô, Bruno, você... Porra, cara. As vantagens do cartão incluem a anuidade zero, que é novidade, o parcelamento de compra à vista, você que lute aí com os juros que o próprio governo traz para você quando ele gasta demais, o parcelamento de faturas e uma ferramenta para centralizar o pagamento de contas. Mal posso esperar para deixar de perder. O cartão vai vir com QR Code para consultar o CC-MEI. Essa funcionalidade é muito importante, que é o Certificado de Condição do MEI. Em serviço. O objetivo da iniciativa é promover a formalização, facilitar operações comerciais e contribuir para a sustentabilidade dos pequenos negócios. Me diz nos comentários se não bastava o governo frear a gastança para pelo menos a gente poder pagar menos juros, que é o que todo mundo precisava para ficar contente. E agora uma notícia triste, né? O nosso obituário aqui, momento obituário do Dinheiro com Você e do seu Jornal do Investidor. A Tupperware já era. Tupperware, também aqui carinhosamente conhecida aqui em Minas Gerais como Tupperware, né? Tabela. A gente dá o noticiário fazendo graça, mano. Puxa vida. Acho que é por isso que você é inscrito aqui, inclusive, não é verdade? Está à beira de uma falência que deve formalizar o pedido ainda essa semana. Mas isso é triste, ó. Fundada em 46, meu amigo, aí a empresa está numa crise financeira das bravas, que tem muito a ver com mudanças no comportamento do consumidor, que a empresa não se adaptou, né? É o darwinismo empresarial agindo aqui. Nos últimos anos, a demanda caiu e a Tupperware não conseguiu se recuperar e, aparentemente, o lance lá do consórcio de Tupperware conseguiu ser o pior investimento financeiro do mundo, ultrapassando os COIs e também os títulos de capitalização. No ano passado, a Tupperware já tinha sinalizado a possibilidade de falência. Os credores, a gente até cobriu isso aqui no jornal. Não, era jornal já? Acho que não era não, né? Era jornal? Acho que não. Sei lá. Mas a gente falou aqui da Tupperware. Os credores se mostraram dispostos a colaborar e também foram feitas várias mudanças na liderança com a troca do CEO e vários membros do conselho, mas não teve jeito, né? É o fim da Tupperware para a tristeza geral dos millennials como nós e suas mamães. Tô abalada mesmo, tô abalado, sabe? Com essa notícia de que a Tupperware vai falir. E agora, como que eu fico? Eu sou apegado a Tupperware, e como que eu fico? As pessoas não têm noção, essa geração nova, elas não têm noção. A gente batalhava, a gente se esforçava para comprar Tupperware. Você já até ouviu falar em pessoas que abandonam seu filho, mas você nunca ouviu falar de uma pessoa que abandonou Tupperware. Se você chegou até aqui, comenta pedalada de Tupperware. A gente ver primeiro aqui. A gente vai ver duas coisas com isso. Você tem uma sugestão melhor? Cadeirada? Cadeirada. Comenta cadeirada ou pedalada de Tupperware. A vantagem do pedalada de Tupperware é que a gente vê duas coisas. Se você valoriza aqui o nosso trabalho e também se você sabe falar inglês e escrever Tupperware bonitinho. Manda aí para os seus amigos ficarem bem informados também. Você vê o Jornal de Classe e Elegância. A gente não falou da cadeirada, cara. Puxa vida, que orgulho que eu tenho de nós mesmos.
Valeu, tudo de bom. O cara tá todo mundo de saco cheio com esse negócio. Chega desse negócio. Hoje teve mais um capítulo da Rinha de Políticos. E eu assisti por você, te garanto que você não perdeu absolutamente nada. Valeu, tudo de bom. Boa noite.